Saudações fraternas aos nossos irmãos e irmãs voluntários que colaboram com extrema boa vontade nos grupos mediúnicos ou de educação da mediunidade, no grupo de radiação, que são grupos que atuam mais diretamente com a espiritualidade em momentos específicos, momentos privados, né? Que exigem uma melhor atenção e preparação dos participantes. Então, o que seria um grupo mediúnico ideal? Onde teria um coordenador, teria um dialogador, sustentadores, que são pessoas que necessariamente não há necessidade então de ter a mediunidade ostensiva, mas que fiquem ali lúcidos, vibrando, ouvindo a música, colaborando, são de extrema importância os sustentadores. E depois nós temos os dialogadores, que têm que se preparar através de leitura, através da conduta no dia a dia, para a prática vivencial, e voluntária aqui na casa, se preparando para a atividade de falar, dialogar com os espíritos. Observe, normalmente nós não enxergamos os espíritos. Às vezes a gente pode, quando está atuando, alterar um pouquinho o nosso estado de consciência e perceber algo, como sensações, Alguns podem ver alguma coisa, mas é raro, porque geralmente os dialogadores são médiuns, que não têm a mediunidade ostensiva na acepção da palavra. Trabalham mais com a teleamentação, que é a orientação mente a mente, ou transmissão de pensamento, telepatia, ou pequenas intuições em determinados momentos, pequenas sensações. Eles vão se preparando para falar e atender melhor ao mundo espiritual. Esses são os dialogadores. Os médios de incorporação, eles têm a função de atrair para o seu campo psíquico outras mentes, que vão então se manifestar, dizer como estão sentindo. Então o dialogador tem que olhar para o médium. Como começa o processo dele? Aprender a cada médium como funciona em cada médium o início da manifestação, o final da manifestação, como ele se porta fisicamente no início, se ele baixa a cabeça. Normalmente o médium, quando existe uma aproximação espiritual, ele baixa a cabeça um pouquinho. Depois ele faz assim e você começa a observar que mudou um pouco. Então ele está com o estado alterado de consciência, houve a aproximação, o envolvimento, ele aceitou, o médium aceitou a manifestação e vai tentar transmitir o mais fiel possível, dentro da sua possibilidade psíquica, as informações do espírito, o que ele está querendo, como ele se sente, E o nosso grupo é mais socorrista, ele atende mais socorros espirituais trazidos pela espiritualidade, ou eventualmente que estejam transitando aqui no nosso meio, que entrem no nosso centro e fiquem para essas atividades posteriormente, nos dias seguintes. E os socorros são feitos. E esse então é um momento ali. O médio desdobramento, aquele médio que relaxa e sai do corpo físico. Ele pode trabalhar doando energias, ele pode trabalhar efetivamente, quer dizer, ele fica acordado no mundo espiritual, e ele vai trabalhar então com alguns amigos espirituais, que ele tem afinidade ali no grupo, e vai fazer a sua atividade de socorro no plano espiritual. Indo a colônias ou indo a casas, a situações, e ajudando, de certa forma, do que ele puder, o mundo espiritual. Então o grupo mediúnico é um grupo que precisa de muita harmonização e preparação dos participantes. Os participantes não podem ir para lá com preocupações pessoais. E no meio da reunião ficarem pensando nisso, naquilo, coisas suas e tal, que isso interfere, ou vamos dizer assim, causa uma dificuldade ao atendimento que estava programado para aquela noite. Ou seja, nós puxamos as nossas situações para o grupo onde estamos. E não é o correto. O correto é só na hora da vibração, das irradiações no começo, que a gente faça uma prece para quem esteja necessitando, um familiar, enfim, uma situação nossa, mas depois realmente a gente se coloca à disposição da espiritualidade. Esquece as situações nossas e se coloca como instrumento da espiritualidade para agir efetivamente naquele momento, naquele cenário e com aqueles quadros que a espiritualidade vai apresentando para nós trabalhar. Então eu peço assim a vocês que realmente se dediquem, que realmente pensem bem, sobre essa questão, sobre a sua participação em grupos mediúnicos que exigem uma melhor preparação, tá bom? E desde já nós agradecemos a compreensão, o carinho de vocês todos, e que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos nós, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas lutas de cada um,
E que não há necessidade, procurem a gente, procurem a coordenação, o seu coordenador, se houver necessidade, nos procurem para a gente conversar. Pode ser por meio eletrônico, pode ser pessoal, a gente está à disposição, né? Lembre-se, quem quer crescer nessa área, aprender nessa área mediúnica, tem que buscar a informação, tem que aprender o autocontrole, né? Isso é muito importante, tem várias maneiras de aprender isso, e levar a sua vida em frente da forma mais harmoniosa possível, né? Muito obrigado pela atenção.